E aí galera, professor Andreas na área, seja bem-vindo ao segundo vídeo do Let's Talk. E nesse vídeo agora, a reflexão que eu gostaria de fazer com você é o seguinte. Você já parou pra pensar o quão difícil e o quão interessante é fazer ciência? Já parou pra pensar sobre isso? Olha que legal. O nosso plano de fundo pra gente conseguir conversar sobre isso é justamente a vida do nosso querido William Herschel, que foi o cara que a gente falou no primeiro vídeo também, né? E esse cara, ele era astrônomo e físico e ele fez uma descoberta muito interessante, que é isso que eu quero contar pra você. Ele fez a descoberta, olhando por telescópios, ele fez a descoberta de Urano. Lembrando, nós temos Mercúrio em distância até o Sol, né? Nós temos primeiro Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Esses são os 8 planetas, os 8 planetões, né? Porque tem alguns planetoides do nosso sistema solar. Beleza. Só que este cara, William Herschel, lá por 1800 por aí, ele descobriu Urano olhando em telescópio. Ele resolveu traquear o céu, beleza? E ele conseguiu achar um corpo estelar diferente. Ele a princípio achou que era um cometa, mas ele ficou observando isso dias, né? Ele ficou observando e aquele corpo ele não tinha uma cauda, né? Como os cometas geralmente têm. E depois foi descoberto que aquele corpo era um planeta, que ele poderia inclusive nomear, porque ele foi o descobridor, né? Então ele pode dar o nome que ele quiser do planeta. E se você puder dar um nome de planeta, qual nome você daria? Ele fez uma homenagem, não sei se foi por interesse, alguma coisa assim, mas ele fez uma homenagem ao rei da Inglaterra da época, que era o rei Jorge. Jorge III, olha só que doideira, né? Imagine que se a gente fosse ensinar hoje e tivesse ficado esse nome. Não, porque nós temos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno e Jorge. Cara, que bizarro, né? Que engraçado. Enfim, e por mais de 70 anos, olha que interessante, ficou esse nome de Jorge. O rei, ele gostou da ideia, óbvio, né? O rei gostou da ideia, até chamou ele pra ser astrônomo da corte principal lá e tal. Enfim, por mais de 70 anos ficou esse nome aí. Até que chegou outro astrônomo, o Johann Bolt, e daí ele fala que não tem nada a ver, né? Ter esse nome Jorge, porque todos os outros planetas se dá o nome de deuses gregos, romanos e tal. E daí Jorge não tem nada a ver. E daí ele sugere que o nome seja Urano, que era o deus do céu da mitologia grega. Então por ele ser azulzinho, ele é marido de Gaia e tal, ficava legal ser Urano e ficou, né? Com o nome como Urano. Legal. Só que o mais interessante, agora vem o grande quê desse vídeo, é o seguinte. O Urano, ele foi descoberto e começaram a traquear o caminho que ele fazia em torno do Sol. Só que o caminho que ele fazia em torno do Sol não batia com as predições, não batia com... Você aplicava as leis de Newton e você não via exatamente o que a lei de Newton falava no caminho que você observava. E aí? Alguma coisa não está batendo, alguma coisa está errada nisso tudo. E daí começaram a se perguntar, os cientistas, astrônomos da época também, começaram a se perguntar, será que a lei de Newton, as leis de Newton estão erradas? Olha a pergunta, lei de Newton. Newton, já naquela época, ele já tinha falecido e tal, mas ele era o cara, sacou? Por mais de 100 anos as leis dele bateram em tudo, né? Explicaram muita coisa. Será que as leis de Newton estão erradas? Será que o que a gente está vendo e medindo está errado? Será que, talvez, outra pessoa falou assim, será que não tem outro objeto com uma massa considerável que interfere no trajeto que ele faz, na órbita que ele faz em torno do Sol, por isso que a gente não tá batendo os valores que a gente tem com a teoria? E daí os caras começaram a investigar, olha o quão difícil é você fazer esse tipo de pergunta. Ou você joga por terra uma teoria mega sacramentada, ou você fala que o que você tá vendo tá errado, ou você diz que uma explicação que é o que você não tá vendo é o que explica aquilo que você está vendo. Olha que interessante, isso é ciência, isso é muito interessante, isso é muito legal. E depois de debaterem bastante, chegaram dois astrônomos, John Adams e Urbain Le Verrier. Francês, o cara, Le Verrier, enfim. E esses caras, eles se propuseram a fazer uma conta, olha que interessante, se propuseram a fazer uma conta que é, se existir um outro corpo, um outro objeto celeste perto ali que está interferindo na órbita, que interfere na órbita de Urano, a gente vai descobrir.
Só que olha o estilo de matemática, você tem que supor que existe um objeto e a massa desse objeto interfere na órbita daquele planeta para que a órbita daquele planeta seja do jeito que você está observando. Uma questão de matemática ao contrário, né? Porque o normal é, a gente vê ali, beleza, a gente vê a órbita, com isso a gente consegue inferir a massa. Só que o que os caras tinham que fazer? Os caras tinham que inferir a massa para que interferisse na órbita do outro para que ele batesse a órbita de Urano. Sacou a ideia? Você entendeu o que eu tô querendo te dizer? Olha que legal, meu. E dito e feito, esses dois caras, mais ou menos ao mesmo tempo, eles conseguiram fazer uma conta e existiria outro objeto estelar que interferia na órbita de Urano, e por isso que Urano tinha aquela órbita específica que era o que a gente estava vendo. E eles falaram assim, ó: hoje, à noite, se você olhar para o céu naquela direção, você vai ver esse outro objeto. olha o poder da coisa. E eis que os astrônomos foram lá com seus telescópios, apontaram o telescópio naquela direção, bum! E quem tava lá? Netuno. Netuno foi descoberto antes pela matemática, através desse problema geral de Urano, do que pela observação. Olha que interessante. O quão difícil é você fazer ciência e o quão interessante é você fazer ciência. Legal, né? Enfim. Então, era essa reflexão que eu gostaria de trazer pra você. E eu vou te falar mais, vou dar um spoiler dos próximos episódios aí. Já aconteceu o contrário também. Já aconteceu de uma teoria que estava mega sacramentada, ela não ser suficiente pra explicar uma coisa, e daí por isso você tá vendo por isso não bate a teoria com a prática ali, entendeu? Já aconteceu dos dados estarem errados, já aconteceu de tudo na história da ciência, eu vou te contar nos próximos episódios aí, tá? Mas só pra te dar uma noção geral quão interessante é tudo isso, beleza? É isso, valeu galera, até a próxima, tchau!